Olá pessoal, vamos continuar nossa série das etapas de implementação do RCM. Aqui nós já temos uma imagem bem bonita da usina nuclear de Angra, Angra 1 e Angra 2 ali. Vê esse quebra-mar aqui, que é uma barreira contra tsunami, por incrível que pareça, também é previsto, e outros aspectos de segurança aplicados a uma usina onde o risco associado é muito grande. E é nesses ambientes onde o RCM, manutenção centrada em confiabilidade, cresceu e cresceu muito. Lembrando, veio da aviação para as indústrias, passou pelos militares, né, aviação civil, pela manutenção dos equipamentos militares, viu a potência que se tem nessa ferramenta, indo para as usinas nucleares, a parte de petroquímica e agora para as demais empresas, porque é uma ferramenta muito boa, muito prática, boa de trabalhar, fácil de trabalhar e dá um excelente resultado. Então vamos continuar. Aqui, só fazendo um breve resumo, nós já passamos pelos aspectos gerais, a introdução, a etapa 0, que é a adequação, aquela fotografia do sistema, a preparação para saber qual é a equipe que vai fazer, quem que vai ser o facilitador, quem que vai ser o patrocinador e os critérios para seleção do sistema que vai ser avaliado. Nessa etapa 3 agora que nós vamos ver, é a etapa mais penosa do processo. Mais penosa por quê? Dá um HH maior de trabalho para ser executado, que é justamente a análise dos modos de falha e efeitos de sua criticidade. FEMEA, que no nosso caso, como estamos analisando criticidade, é o FEMECA. Então vamos lá, etapa 3. Então na etapa 3, como já foi falado, é a análise dos modos de falha, seus efeitos e sua criticidade. Então ela consiste em identificar e documentar todas as funções dos sistemas selecionados na etapa 2, seus modos de falha, os efeitos adversos desses modos de falha, as causas do modo de falha e uma avaliação de sua criticidade. Então é a parte mais dura e mais pesada que nós temos de um sistema de RCM. Vamos lá, o que vem a ser FEMEA, né? Análise de modos de falha e seus efeitos. Ela é muito utilizada na engenharia de qualidade e de confiabilidade, justamente por sua estrutura. A origem dela é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não é nada muito recente também, de 1949, né? Ela passa a ser utilizada na indústria automobilística na década de 70, a Ford encampa muito essa ferramenta, então o processo de FEMEA tem um upgrade muito grande de aplicabilidade na indústria automobilística pela Ford. É regulamentada pela ISO 9000 em 88, né? Ela já cita essa como uma das ferramentas de qualidade. E quando o FEMEA leva a análise, leva em conta a criticidade da falha, é chamada de FEMECA. Não é questão de nomenclatura. As normas básicas normas básicas que nós usamos para fundamentar esse nosso estudo são essas normas militares, 1016-62, a SAE J1739, a SAE ARP 5580, a IEC 60812 e a BS 5760. Dentro dessas que são apresentadas, a que vai basear mais o nosso estudo, particularmente, vai ser a SAE J1739. Ela que vai ser a nossa base de referência para esse estudo. Lembrando que todo o trabalho que nós estamos fazendo tem que ser registrado de uma forma auditável. Quando você referencia uma norma no teu estudo, você dá uma solidez nos conceitos que você está trabalhando.
Então isso também é muito importante, para não dizer que você tirou da cabeça uma metodologia maluca. Não, você realmente se embasou em estudos que já estão normatizados, muitos dos processos, e você está adaptando ou aplicando diretamente nos seus sistemas e subsistemas. O objetivo do FEMECA é justamente reconhecer e avaliar a falha de um produto ou processo, os efeitos dessa falha, a identificação das ações que possam eliminar ou reduzir as chances da falha ocorrer. Então a gente já trabalha as ações de bloqueio, a gente identifica e documenta o processo para estudos de desenvolvimentos futuros e comunicação e treinamento, e permite rastrear a análise de suas decisões e as ações recomendadas. Que essa parte aqui é justamente a parte onde a gente trabalha a gestão de conhecimento. Então, quando se aplica um FEMEA em um sistema ou um processo, em uma máquina da sua empresa, do seu setor, você tem um crescimento de aprendizado gigantesco. Você começa a entender realmente como que aquela máquina, aquele processo se dá, como que as falhas acontecem, quais são os componentes que falham, por que falham, qual a característica dessa falha e como fazer para evitar que essa falha venha a ocorrer. Então, vale a pena estudar. Esse é um modelo, é um dos modelos que nós vamos trabalhar, também vai estar no formulário da etapa 3, onde vão trabalhar função, falha funcional, modo de falha, efeito, local, sistema e planta, causas do modo de falha e os controles atuais. E o cabeçalho básico aqui. Então, essa é a estrutura básica. É o único modelo que nós temos de formulário de FEMEA? Não. De FEMECA? Não. Tem outros também. Este também trabalha os mesmos conceitos e já coloca junto, já inclui as ações preventivas de melhoria. Ou seja, se o teu NPR, o grau de risco aqui, é muito elevado, você já propõe quais as ações recomendadas, quem vai ser o responsável, quais as ações adotadas, a nova severidade, ocorrência, detecção e o novo NPR. Todos esses campos, como preenche e qual a estrutura que vai ser usada, as definições de cada uma, a gente vai trabalhar na sequência. Então vamos destrinchar cada uma delas. Primeiro vamos entender direito o que vem a ser essa FEMECA. Por exemplo, eu tenho duas situações aqui, para diferenciar o FEMECA do FTA da árvore de falhas. Tenho duas situações. Uma, você começa a se perguntar, pô, o consumo dessa máquina está muito alto. Qual deverá ser a causa? Então, parto de um problema. Eu já tenho um consumo alto e quero saber qual é a causa. Se eu faço isso, eu saio dos efeitos e estou buscando qual a causa raiz. Para essa análise, eu uso o FTA, análise de árvore de falhas. Então, é uma análise top-down. Agora, se o questionamento que você está fazendo é de que maneiras esse parafuso poderia falhar? Como isso afetaria a máquina? Aí estou trabalhando do modo de falha até os efeitos. Aí nós chamamos dessa análise que vai trabalhar essa parte do modo de falha até os efeitos de FEMEA ou FEMECA, se usarmos a criticidade também. Os objetivos, tipos de FEMECA que nós temos. Bom, nós temos FEMECA que pode ser de projeto, foco em dimensionamento, especificações, de processo, falhas do processo produtivo, foco na qualidade e produtividade, de sistemas, falhas em sistemas e seus componentes, foco na operação e manutenção, mão de obra e assim por diante, e no serviço também, desempenho de serviços antes de sua falha atinja o cliente. Para nós, o estudo que nós vamos fazer, que é o foco dessa disciplina, a gente vai trabalhar em sistema, porque estamos trabalhando operação e principalmente a manutenção. As abordagens que podem ser dadas numa análise de FEMEA é uma abordagem funcional, genérica, utilizando
utilizado, né, nas fases iniciais do projeto, onde não há uma informações suficientes para detalhar a cadeia causal, e uma abordagem estrutural, mais técnicas, utilizando a fase de uso. Manutenção gosta e nos ajuda bastante a trabalhar nessa abordagem estrutural, embora a abordagem funcional seja fundamental também. Diferenciando as duas, por exemplo, a abordagem funcional, eu pego o componente. Qual o componente? Eixo. Qual a função desse componente? Transmitir movimento. Qual o modo de falha? Não transmite movimento. Qual o efeito? Parada do processo. Qual a causa? Ruptura. Beleza, tem uma boa análise, só que eu cheguei numa causa ruptura, que não me ajuda muito na minha tomada de decisão. Agora, se eu fizer uma abordagem estrutural, pego o mesmo componente, eixo. A função, transmitir o movimento. Modo de falha, é ruptura. Qual o efeito? Parada do processo. E qual a causa? Matéria-prima fora da especificação. Então, quando eu faço uma análise estrutural, o que acontece? O que eu chamava de causa numa abordagem funcional, ela se transforma no meu modo de falha. E eu desço, nesse caso, um nível a mais de análise. E aqui sim eu consigo fazer as minhas ações de bloqueio. Porque sabendo que a causa da ruptura é matéria-prima fora da especificação, eu vou criar um plano de ação para evitar que eu tenha matéria-prima fora da especificação. Esta é a lógica. Na planilha, no formulário que vocês vão preencher, nós vamos trabalhar com as duas. Vamos trabalhar com a função, a falha funcional, que é a abordagem funcional, o modo de falha, que é uma abordagem estrutural, e buscar as causas raízes dessas falhas. Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar. As funções podem ser função primária, requisitos de uma função secundária, modo de falha é a falha funcional, o efeito dos componentes sistema e planta, e causas são os modos de falha. É esse raciocínio que a gente vai jogar em cima da análise. A melhor forma de compreender isso é através de exemplos. Então vamos continuar no exemplo daquele disjuntor estudo feito na Eletrosul. Nível hierárquico muito profundo versus nível hierárquico muito superficial. A estratificação do sistema, por exemplo. Então eu tenho o meu disjuntor, câmara de extinção, capacitor, equalizador, seu subsistema, cárter, coluna de isolação, resistor de pré-inserção, unidade de comando, unidade de acionamento. Então tenho todos os subsistemas. Então a minha planta é a subestação. O sistema disjuntor. E os subsistemas, esse que eu acabei de comentar com vocês. Câmara de extinção, capacitores, resistores, cárter, coluna de isolação, unidade de acionamento e a unidade de comando. São esses os subsistemas. Vou pegar um deles para avaliar. Então, na estratificação, eu pego o disjuntor, câmara de extinção de arco, vou pegar só um subsistema. Esse subsistema contém isolador, contato fixo, contato móvel. No contato fixo tem a cesta de alumínio, tem o suporte de contato, tem as pinças de contato, tem o contato fixo de arco. Beleza. O menor nível de mantenabilidade são esses componentes. O nível de análise, normalmente, a gente joga um nível acima. Então, esse é o nível de análise que eu vou fazer da minha câmara de extinção. Para isso, nós precisamos definir algumas coisas. Por exemplo, o que é uma função? A definição de função é aquilo que se deseja que o equipamento, o sistema ou subsistema faça dentro de um padrão de desempenho especificado. As considerações normativas que nós temos é da SAE, que fala que aquilo que o proprietário ou usuário do ativo físico ou sistema deseja que o mesmo faça. A SAE 1739, nossa referência, descrição da função deve levar em conta normas aplicáveis de desempenho, de material, de processo, ambientais e de segurança. E o John Mowbray, que também é uma das referências que nós vamos trabalhar, ele fala sobre a descrição da função deve consistir
de um verbo, um objeto e um padrão de desempenho desejado. John Mowbray. Então, esse cara aqui. Então, John Mowbray é uma das grandes referências que nós temos na parte de RCM, que ele pegou muitas das normas militares e deu uma trabalhada forte para trazer para o ambiente industrial. Ele decodificou, ficou mais palatável para a gente entender. Então esse é o grande crédito que ele tem. E é uma referência até hoje. Então vamos lá. Eu tenho a função, eu tenho que priorizar nessa ordem. Primeiro, segurança, meio ambiente, operação da instalação, economia e instrumentação de controle. São as funções primárias ou secundárias. Aí o que acontece? Entendendo esse contexto, eu tenho o equipamento dentro de um determinado desempenho. Nesse desempenho eu tenho os limites. Até essa linha aqui, o meu desempenho desejado, ou seja, eu consigo atender a função requerida do meu processo. Acima desse daqui, eu também consigo atender a função requerida. Abaixo dessa linha, eu não atendo o desempenho desejado. Então aqui eu tenho uma falha. Até aqui é no meu limite. E o máximo que o equipamento consegue chegar é nessa outra linha. Então ele tem uma margem de deterioração. Começa trabalhando aqui, pode oscilar um pouquinho para baixo, para cima, tá. Veio abaixo dessa linha aqui, aí eu tenho um problema. Então, na análise desse desempenho, Mowbray apresenta o seguinte: a manutenção não consegue subir a capabilidade do item acima desse nível. Aqui é o melhor que o equipamento pode te oferecer. Não é a manutenção que vai fazer com que essa régua suba. O objetivo da manutenção é assegurar que a capabilidade permaneça acima também desse limite, porque abaixo desse limite o sistema percebe a falha, você não cumpre mais a função requerida do equipamento ou do teu sistema. Então o que cabe à manutenção, com seus objetivos, é trabalhar dentro dessa margem. Então essa é a função da manutenção, trabalhar dentro dessa margem de deterioração para evitar que o equipamento venha a falhar. Para isso, a função primária é a razão da existência do sistema. Ou seja, por que existe aquele sistema? Essa é a função dele, o objetivo principal dele. A função secundária acrescenta objetivos aos sistemas, com categorias que podem ser os escapes, que envolve o meio ambiente, segurança, controle, aparência, proteção, economia e supérfluos, que são as funções secundárias. Como que isso se dá? Quando vai escrever um verbo, uma função, você tem que sempre usar, grave isso, para descrever uma função e ela ficar bacana, entendível e facilitar a tua análise do FEMEA, você tem que usar um verbo, um objeto e um padrão de desempenho. Considerar todas as funções primárias e secundárias, definir o que deve ser feito e não o que o sistema pode fazer, é a função aquilo que precisa ser feito. Se ele pode mais, não interessa, é o que ele tem que fazer para não parar o processo. Não combine funções, isso complica a análise, nem que você abra duas linhas para duas funções. Associe as funções a diagramas funcionais ou de blocos de confiabilidade, os RBD. Consulte usuários, manuais, operadores, desenho para saber essa função. Padronize um sistema de codificação para facilitar a vida de todo mundo. Por exemplo, vamos lá, eu tenho o meu equipamento, que é o disjuntor. Estou analisando o subsistema, câmara de extinção do disjuntor SF6. Qual a função dele? Conter o SF6 em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar. Verbo, conter. Objeto, o SF6. Padrão de desempenho em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar. Anel de vedação, O-ring, do disjuntor SF6. Verbo,
manter objeto, o SF6. Padrão de desempenho dentro dos níveis de pureza especificados pela IEC 60376. Ou seja, eu tenho que manter a pressão dentro desses limites, de 5,5 até 7. Se ela estiver acima, é uma falha. Se ela estiver abaixo de 5,5, é uma falha também. Eu tenho uma falha funcional. A função, então, é manter ele dentro desse espectro aqui. Continuando. A falha funcional. Então, a definição de falha funcional é um estado que caracteriza a incapacidade de um equipamento, sistema ou subsistema executar a função específica dentro dos padrões desejados de desempenho. Ou seja, é não cumprir a função. Considerações normatizadas. A SAE JA 1011 e 1012 trabalha que um estado no qual o ativo físico ou sistema é incapaz de desempenhar uma função específica com o desejável nível de desempenho, equivalente ao conceito de pane da 5462. Lembrando, se pegar a 5462, ele vai dizer que falha é o evento. Quando quebra, você tem uma falha. Quando ele fica quebrado, o equipamento está em pane. Normalmente, no jargão que nós temos no chão de fábrica, a gente diz que o equipamento está em falha. Mas se levar ao pé da letra o que a norma diz, o equipamento está em pane. Mas isso é mais semântica. O Mowbray, ele apresenta, assim, falha funcional como incapacidade de um ativo cumprir com sua função com um padrão de desempenho aceitável pelo usuário. Ou seja, ele não cumpre a sua função. Os conceitos correlatos. As categorias de falha funcional. Pô, eu tenho falhas funcionais que são evidentes. Falhas evidentes são detectáveis pelo operador durante uma atividade normal. O operador consegue perceber, está sem pressão, sobrecarga, desarmou o disjuntor, queimou o motor, não bombeia. São falhas detectáveis. Tem falhas ocultas que não são detectáveis pelo operador durante sua atividade normal. Normalmente, isso cabe em sistemas de alarme e de incêndios. Como saber se o sensor de temperatura está ou não funcionando? Como saber se o alarme de perda de pressão está ou não funcionando? São falhas que não ficam evidentes para o operador, porque se eu não tiver nenhuma sobretensão, sobre temperatura, se eu não tiver perda de pressão, eu nem vou precisar daquele sensor. Agora, a falha múltipla, que é a combinação entre a falha oculta e a segunda falha. Isso que a torna evidente. Ou seja, eu tenho uma elevação de temperatura, meu sensor de temperatura não atua e eu queimo o motor. Vamos supor que seja um motor elétrico. Ele sobreaquece e queima. Por que queimou o motor? Porque não foi desligado. Por que não foi desligado? O sensor de temperatura falhou. E por que você não percebeu que o sensor de temperatura não estava funcionando? Porque era uma falha oculta, não evidente para o operador. Aí eu tenho a falha potencial, condição identificável e mensurável, que indica que uma falha funcional dependente ou em processo de ocorrência. O defeito, que é o desvio das características especificadas de um sistema qual é detectável, não causa perda total da função requerida. Falha potencial e defeito. O professor Lorival Tavares já engloba dizendo que é a mesma coisa. O que eu tenho aqui, vamos dar um zoom nesse quadrinho aqui. Então, essa daqui é a famosa curva PF. Margem de deterioração, degradação da função. Então, vamos lá. Eu tenho o desempenho normal do meu equipamento aqui. À medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo um pouco por desgaste, por fadiga,
idade, por folga, sobrecarga, ele vai perdendo um pouco a sua capacidade, ele vai deteriorando. Aqui, vamos supor, ele começa a vibrar, mas ele cumpre a função requerida. O equipamento não parou, mas ele começa a vibrar, começa a aumentar a temperatura, começa a emitir ruídos. É o período onde a gente chama de defeito. Então, a partir desse ponto que eu tenho a falha potencial, eu tenho um defeito já presente no meu sistema. Se esse defeito perdurar, a tendência dele é ir aumentando a sua gravidade até chegar a esse ponto F, que é da falha funcional. Aqui meu equipamento para de funcionar, ele não cumpre a função requerida. Vamos supor, eu tenho um motor, um motorredutor. Eu não estou lubrificando ele corretamente. Com o tempo, ele vai começar o quê? Ficar mais pesado, vai sobreaquecer o motor. Vai começar a aquecer o motor, mas ele continua funcionando. Aquecendo o motor, continua funcionando, até que chega um ponto que queima o bobinado do motor, por sobreaquecimento. Aí ele não trabalha mais, aí eu tenho uma falha funcional, perdi a função daquele motorredutor. Então, nesse período entre a curva P e a curva F, entre o ponto P e o ponto F, eu tenho o que eu chamo de defeito. Abaixo do ponto F é falha, acima do ponto P é o tratativa normal, ele está dentro da faixa de deterioração sem problema nenhum. Outra questão importante é esse intervalo de inspeção, mas depois a gente vai ver como trabalhar esse intervalo de inspeção com relação ao intervalo PF da minha curva, que analisa o ciclo de vida do meu equipamento. Mas depois a gente detalha mais esse ponto. Então vamos para um exemplo. Eu tenho aqui, exemplo, isolador de porcelana de câmara de extinção do disjuntor SF6. Qual a função? Conter o SF6 em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar. Verbo, conter, objeto, SF6 e o padrão de desempenho em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar. Falha funcional, ele não consegue conter o SF6, porque ele tem um vazamento. Outra falha funcional, faixa de pressão fora do limite aceitável de 5,5 a 7 bar. Ele tem o gás, mas não está na faixa aceitável, faixa de pressão aceitável. O que isso significa? Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui de novo. Ó, a manutenção não deve assegurar, a manutenção deve assegurar que a capabilidade permaneça acima desse nível. Aqui é aquela faixa de deterioração onde eu não tenho a falha. Eu posso ter o defeito aqui, o aquecimento, vibração, mas o equipamento continua funcionando. Então o desempenho desejado é nessa faixa. Abaixo dessa faixa já começa a ter problema. Agora, como detectar o que é uma falha e o que não é uma falha? Vai depender das condições ou do que você estabeleceu como requisito de funcionamento. Então, a função requerida vai mudar. Por exemplo, o vazamento começou aqui. Vamos supor que seja um sistema de óleo, de graxa, de lubrificação. Começou a vazar, eu tenho uma pequena poça de óleo. Falhou, diz o inspetor de segurança. Para o inspetor de segurança, ele vê uma poça de óleo, é uma falha. Mas o equipamento está funcionando, está produzindo, mesmo com aquele vazamento? Tá. Para o sistema ainda não acusou. Agora, se o vazamento persistir, ele aumenta o consumo de óleo. Então, o manutentor ele vai perceber esse aumento de consumo e vai dizer: o equipamento falhou, porque ele está aumentando demais o consumo de óleo para compensar aquele vazamento. Agora, se for o gerente de produção,
ele só vai dizer que o equipamento, só vai perceber que o equipamento falhou quando o equipamento parar de trabalhar. Qual desses está certo? Depende da função requerida. Depende como você escreve a característica de funcionamento dele. Tem que ser um consenso entre os usuários, operadores, manutentores, para definir claro qual é o padrão de desempenho. Porque se você simplesmente jogar e deixar no ar o padrão, cada um vai ter um entendimento diferente. E se cada um tem um entendimento diferente, não te ajuda a estabelecer quais são os critérios que estão sendo adotados naquela análise. E é por isso que o facilitador no processo tem que ter essa percepção, tem que ter esse registro, essa calibração da análise que a equipe está fazendo. Vamos seguir. Então, o modo de falha, o modo, a maneira com que o sistema, o componente, deixa de executar a sua função ou desobedece às especificações. Esse é o modo de falha. Eventos ou fenômenos físicos que provocam a transição do estado normal para o estado anormal. A JA 1011 e a SAI 1012 fala que durante o preenchimento da planilha do FEMECA, a pergunta que se responde para o modo de falha é: o que causou a falha funcional? Então, se ele tem a falha potencial, eu posso monitorar alguma grandeza, que é o que a manutenção preditiva faz. Ela monitora esse intervalo aqui. Aqui que eu tenho que medir alguma grandeza que me dê a informação da condição que o sistema, que a máquina está trabalhando, para que eu programe uma corretiva programada em cima desse defeito. Normalmente é associado aos componentes do sistema, porque quem falha não é a máquina. Quem falha é o componente da máquina. E é isso que a gente tem que ter muito claro. Seguindo mais um pouquinho para fechar esse modo de falha. A SAI 1011 e a SAI J 1739 fala de alguns modos de falha, alguns jargões padrões, para que a pessoa saiba como estabelecer os seus critérios e usar a mesma nomenclatura. Uma das coisas que derruba, quem trabalha em manutenção sabe muito bem, na hora que alguém fecha uma OS, um vai dizer: o eixo quebrou, o eixo quebrado. O outro vai dizer: o eixo cisalhou, o eixo cisalhou. O outro vai dizer: o eixo foi substituído. Por quê? Porque não serve mais. Como que você faz uma busca disso? Então, toda vez que você for criar uma tabela de FEMECA, você tem que tomar cuidado para utilizar a mesma terminologia para indicar a mesma coisa. Deterioração, erros de projeto, falha humana. Empenado, colado, torto, aterrado, quebrado, gasto, curto-circuitado, sujo. Usar esses exemplos de modo de falha, fazer um banco, se for o caso, para que use a mesma terminologia. Para que a gente não seja tão criativo que prejudique na hora de buscar um histórico das falhas. Deve ser ignorada a existência de redundâncias que possam reduzir suas consequências, listar todos os modos de falha razoáveis, então pode fazer um banco disso daí, que já aconteceram ou não. Não combinar modos de falha, cada modo de falha tem que ser separado. Descrever os modos de falha em um nível de detalhamento suficiente para selecionar uma tarefa de manutenção. Então eu tenho que achar o modo de falha que já me dê uma indicação de qual forma que eu vou fazer a minha tarefa de manutenção para consertar ou para bloquear aquele modo de falha. Exemplo. Isolador de porcelana de câmara de extensão disjuntor SF6. Função: conter o SF6 em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar. Falha funcional: não consegue conter o SF6. Os modos de falha: trinca na porcelana, porosidade da porcelana, baixa aderência da cimentação entre as flanges da porcelana, trinca na cimentação entre as flanges e a porcelana, porosidade na cimentação entre as flanges e
porcelana. Então, esses são os modos de falha para essa falha funcional. Então, é uma falha funcional e vários modos de falha. O que eu quero que vocês façam agora, dá uma parada no vídeo e vão lá preencher a planilha de FEMECA, com cabeçalho, função, itens e componentes e os requisitos legais normativos existentes, a falha funcional e o modo de falha. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!